os partidos de esquerda, PSOL e PCdoB, que ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a determinar um lockdown nacional. A peça solicita que, em caráter de urgência, seja instalada uma comissão formada por estados e municípios com poderes para impor a medida em todo o país. Os partidos pedem que seja determinada uma medida cautelar para implantar, aspas, providências urgentes e inadiáveis necessárias ao combate à pandemia de Covid-19. Um dos advogados que assinam o pedido é o petista Tasso Genro, ex-ministro da Justiça do governo Lula. Além desse desejo de impor um lockdown, os partidos de esquerda atacam também em outra frente. As bancadas do PSOL e PT na Câmara dos Deputados protocolaram projetos de decreto legislativo para retirar 3 empresas públicas do Programa Nacional de Desestatização proposto pelo governo federal, que são os Correios, a Eletrobras e a empresa Brasil de Comunicação. Com a medida, os parlamentares da esquerda brasileira visam a impedir a participação do setor privado em empresas públicas deficitárias e ineficientes. José Maria Trindade, aí a gente volta para aquela grande polêmica, a discussão do lockdown nacional, hein, Zé? E só que desta vez eles querem ir além e querem governar o país através do Supremo Tribunal Federal, através da Justiça. Olha, Adriana, isso é muito comum. Os partidos de esquerda já se acostumaram pelo Brasil inteiro e quando encontram ali o Ministério Público, que é aliado ou mesmo juiz, estão dominando municípios. Um juiz impede um prefeito que foi eleito a tomar decisões que são próprias do Executivo. E da mesma forma, esse grupo quer obrigar o presidente Jair Bolsonaro a seguir as linhas deles que perderam a eleição, que não tiveram votos. E é um pedido, né? A justiça é assim, aceita qualquer pedido, só o pedido. Aí a decisão é que são outras. Eu duvido que um juiz possa dar ganho de causa, por exemplo, a alguém que quer manter umas empresas deficitárias, que está roendo o dinheiro público, o dinheiro de todos nós, né? E é dinheiro que não vai para a saúde, não vai para a educação, mas vai para 19º salário de algumas estatais e benesses com planos de saúde que vão para a sogra, para cunhado e inclusive com pagamento de remédios. Quer dizer, criaram um mundo paralelo e querem continuar assim. São medidas exclusivas do Executivo. Quanto a essa história do lockdown, até os prefeitos e governadores já estão recuando. O tal lockdown, que é o confinamento, né? Ele funcionaria se houvesse 100% de fechamento. Aí sim, mas é impossível. Alguém tem que sair, até para ir para o hospital atender pacientes. E aí ele volta para casa e infecta. Então é assim. Então o que se tem que tomar? Cuidados especiais e técnica. O governo está elaborando um processo ali de entendimento como se dá exatamente esta infecção de novas pessoas e definir como deve cada setor funcionar. É esta racionalidade que tinha que ser feita nos municípios e nos estados. Basta os governadores e prefeitos irem ao Supremo Tribunal Federal com pedido inverso. Lá no início eles foram com pedidos e foram aprovados para gerirem a pandemia. Agora terão que ir ao Supremo com pedido inverso, para não gerirem a economia, a pandemia e deixar para o governo federal. Eu até acho que o governo federal tem até mais instrumentos para balizar o que deve e o que não deve ser feito no país. Sim, e aí, Fiozão? Os partidos de esquerda, então, querendo impor um lockdown nacional, será possível isso? Funciona aí? Olha, Adriana, em primeiro lugar eu quero dizer que esquerda, né, não chega nem a ser esquerda, porque a gente sabe, né, está associado ao conceito de esquerda algumas doutrinas que funcionaram muito mal, né, que geraram desastres, mas que são doutrinas igualitárias, centralizadoras. Isso aí não é nem esquerda. E eu digo isso porque eles vivem disso. Né? Eles vivem de ser de esquerda, os eleitores, os financiadores, né? Toda essa pantomima, a imprensa que dá espaço para esses parasitas, trata essa ideia de esquerda como um verniz, como um ativo,
né? Aqueles que têm a empatia, que são conscientes e que são sensíveis. Infelizmente, os que se dizem de direita ficam chateados quando é dito isso, mas é fato, né? Quer dizer, a ideia de esquerda, ela traz um verniz, ela valoriza esses personagens que são parasitas. E como é que a gente demonstra que eles são parasitas? Como se não bastasse o vírus, né? Você tem o vírus e tem que combater os parasitas também. É fácil de ver todas as ações, né? Quer dizer, praticamente 100% das ações desses partidos não tem nenhuma consequência positiva para o bem-estar da população. E esse exemplo aí é o mais eloquente de todos. Eles estão propondo um lockdown nacional, tá bom. O que tem? Qual é o arrazoado? Qual é a exposição de motivos da eficácia que terá para proteger a população da pandemia com um lockdown nacional? Eles não sabem nem descrever o que é um lockdown nacional. Eles estão fazendo apenas um mise-en-scène, eles estão fazendo apenas uma pirueta política, né? Porque eles não pensam em ninguém, porque eles não estão preocupados com ninguém. Eu vou repetir, são parasitas. O parasita, ele quer parasitar, ele precisa do carguinho dele, da verbinha dele, da noticiazinha na imprensa que vai lhe dar um oxigênio, uma sobrevida, a festinha que vão convidá-lo. É assim, eles vivem disso, eles vivem dessa... É uma vida horrível, é uma vida horrível. Mas, evidentemente, que aparecendo no cenário nacional com alguma voz, eles têm que ser classificados, tem que ser, tem que se explicar o que significa isso. Então, isso significa o seguinte, é uma cartilha autoritária. Como são eles, todo medíocre, todo parasita medíocre, que não tem nada a oferecer de bom, que quer viver chupando o sangue da sociedade, ele só tem como alternativa o autoritarismo. E tem vários modelos, a gente pode citar a Argentina, por exemplo, né? O pessoal diz, não, porque a esquerda tomou o poder, não sei o que lá. É o mesmo populismo parasitário. O que eles sabem fazer lá? Eles sabem trancar todo mundo. Eles sabem restringir, eles sabem cercear. E assim eles admiram, né? O PSOL, o PCdoB, admiram a Venezuela. Eles têm um caso de amor com o chavismo, que é um regime bárbaro, é um regime ditatorial violento, que destrói os direitos humanos. E eles são partidos que se apresentam de esquerda, por isso que eu digo, esqueçam esse rótulo, ele qualifica esses picaretas, né? Eles são picaretas porque você não pode se apresentar como defensor de direitos humanos e ser um defensor da Venezuela, porque lá os direitos humanos foram barbarizados. A China, Cuba, etc. Eles são amigos do autoritarismo, porque quem não tem nada a oferecer só tem uma arma, que é tomar poder e mandar nos outros. Sobre a eficácia de lockdown, a gente nem precisa aqui se estender, mas evidentemente que está absolutamente descrito pela vivência. A gente não é como eles, que fica... quer dizer, jogando palavras ao vento. A gente está falando do que nós estamos vendo, dos levantamentos sérios das grandes referências acadêmicas do mundo, que pegaram as áreas mais trancadas, compararam com as áreas menos trancadas e constataram, pelo menos até aqui, nesse primeiro ano de pandemia, não há absolutamente, neste lockdown irracional, fecha tudo, fica em casa, todo mundo em casa, que não observa o que acontece no transporte público, que não tenta desfazer aglomerações de forma civilizada apenas batendo na população. Esse tipo de medida não salvou ninguém e os dados estão aí apresentados. Então resta a esses partidos parasitários ficarem fazendo esse tipo de demagogia, né? Adriana, eles não querem nada, sabe? Eles não querem nada, porque esses aí, talvez o Lula chegue lá e dê um ministério para alguém, mas o que eles querem, eles são parasitas, eles querem viver para sempre assim, fingindo que estão trazendo uma medida que supostamente vai beneficiar a coletividade e ganhando, então, de volta seus carguinhos, suas verbinhas e suas boquinhas.
Agora, de qualquer forma, o pedido está feito pelo PSOL e PCdoB e o pedido feito, Ana, ao STF, que agora vai ter que se posicionar, dizer o que acha desse lockdown nacional. Será possível, Ana, fechar, trancar mais de 200 milhões de pessoas? Olha, Adriana, se o STF acatar esse pedido esdrúxulo e ignorante, a palavra é essa, porque primeiro que o Brasil é um país continental, né? São várias regiões aí com diferentes problemas, diferentes climas, diferentes disposições sociais. Se o STF acatar esse pedido aí a gente fecha o executivo do Brasil, fecha a presidência e coloca a faixa no STF, porque, como o Fiuza muito bem mencionou, até agora não há nenhum estudo